Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como tema os artesãos do tabernáculo. Nós vamos aprender nesta lição que Deus concede capacidades especiais aos seus servos para a realização de obras especiais. Lembrando que tudo na obra de Deus é especial. E nós vamos aprender que Deus concede capacitações especiais para os seus servos. A lição tem 3 partes. A primeira parte da lição nos diz os homens especiais para serviços especiais. A introdução aqui do meu slide, eu coloquei assim uma frase muito interessante e importante. Deus ainda está chamando e capacitando pessoas para fazerem sua obra. Então, Deus ainda está chamando pessoas. E não só chamando, mas capacitando para fazerem sua obra. Então, nós vamos aprender aqui que é muito importante que a gente diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Ele vai nos capacitar e vai nos usar. A primeira parte da lição, o primeiro slide, diz assim: homens especiais para serviços especiais. Então, nós temos aí capítulo 31, versículo 1, 2 e 6 da lição. Primeiro tópico: Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. Êxodo 31, 2 e 6. Subsídio teológico. A Bíblia deixa claro, no versículo 3 e 4 da lição, que Deus concedeu sabedoria e entendimento para esses homens. Também a Bíblia revela que Deus gosta de criar e concede capacidade aos seus filhos para criarem invenções. Com isso, aprendemos que toda a capacidade que o homem possui vem de Deus, conforme o Evangelho de João 15 e 5. Nesse primeiro tópico da lição, a gente aprende que toda a capacidade vem de Deus. No versículo 3 e 4, a Bíblia diz que Deus colocou uma capacidade tão grande na vida dos artesãos que a Bíblia diz que eles tinham a capacidade de inventar invenções. Coisas, é claro que em se tratando do homem, o homem precisa de matéria-prima para fazer invenções. Então tem uma matéria-prima, ele cria algo que ainda não existe, um objeto, uma forma, uma inovação, alguma coisa que venha contribuir. No caso dos utensílios do tabernáculo, a perfeição daquelas formas, não havia nada igual na face da terra. Eles inventavam formas. Para os irmãos terem uma ideia, os querubins, eles eram uma peça só, puxado da placa e emendados um no outro pela ponta das asas. Nunca ninguém havia feito nada igual. Então eram formas diferentes que Deus havia concedido essa capacidade. O versículo 3 e 4 fala para que eles tivessem a capacidade de inventar invenções, coisas novas, extraordinárias. E aqui no João capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz para a igreja, já mais propriamente falando, que Jesus ele é bem claro dizendo: sem mim nada podeis fazer. E eu quero chamar a atenção nesse primeiro tópico, que quando a gente busca e recebe de Deus sabedoria, entendimento, essa capacidade celestial que eles receberam, no caso Bezalel e Aholiabe, quando nós recebemos, nós temos condições de fazer com que a obra de Deus prospere extraordinariamente. Tem pessoas que recebem, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre o talento natural. Quando o ser humano nasce, ele recebe a capacidade de ter inteligência, algo que os animais, os minerais e os vegetais não possuem. O ser humano, pelo simples fato que, na verdade, não é simples, né? A inteligência é um dom, é a capacidade de sermos a semelhança de Deus, não no aspecto físico. Deus é espírito. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, no aspecto moral, nós temos intelecto, capacidade de desejar, raciocinar e decidir. Então, quando nós recebemos essa inteligência, naturalmente o homem é capaz de desenvolver habilidades naturais. Só vai depender da sua dedicação.
Aí, essas habilidades naturais, Deus potencializa elas. Eu gostei da expressão do pastor Elianai Cabral, que Deus potencializa essas capacidades, essas habilidades naturais que o ser humano tem pelo fato de ser inteligente. Então nós vamos perceber aqui mais à frente que quando o ser humano que nasce e desenvolve habilidades e ele aceita Jesus e recebe a unção do Espírito Santo, essas habilidades elas são potencializadas, de maneira que se a pessoa produzia um fruto, ela terá a capacidade de produzir 10, 100, 1000 frutos, com a capacidade do Espírito Santo potencializando a habilidade natural. A pessoa pode, em outras palavras, fazer muito mais no reino de Deus do que então antes de haver recebido a capacidade de Deus. Então aqui nesse primeiro tópico, é Deus que dá condições do homem fazer coisas grandes na sua obra. Se Deus não capacitar, o ser humano não consegue desenvolver grandes projetos, fazer grandes resultados acontecer na obra de Deus. Lembrando que no mundo tem pessoas que têm habilidades naturais incríveis. Como que você vai discernir se é um dom celestial, se é uma capacidade que vem de Deus, ou se é uma habilidade natural? Simples. Todas as pessoas que têm capacidade que vem de Deus, elas usam isso em favor da obra de Deus. Constantemente. Tem pessoas aí fora, no mundo secular, que eles têm grandes capacidades, mas se percebe que não vem de Deus, é uma habilidade natural. Porque ele não usa isso em favor da obra de Deus constantemente. Não se engane. Tem pessoas aí, artistas, esportistas, famosos, cantores, que eles, lá uma vez ou outra, fazem uma caridade ou tem um projeto de assistência social, mas isso ali fica até feio se eles não fizerem. Tanto dinheiro que eles têm, são milhões de dólares que eles têm, então um ou outro projeto eles criam de assistência social e tal, mas isso ali não é nem eles que atendem. Lá uma vez ou outra eles vão lá, tiram uma foto só para sair na sociedade e na mídia para dizer que estão fazendo. Eles não se envolvem com a obra de Deus, são seus assessores que atendem para não ficar feio para eles, de tanto dinheiro que tem, não fazer nada, mas isso ali é uma habilidade natural, não é um dom de Deus. Tá? Porque o dom que vem de Deus, a capacidade que vem de Deus, a pessoa constantemente se envolve no reino de Deus, se envolve na obra de Deus. E aí então nós vimos a diferença de uma habilidade natural e uma capacidade sobrenatural. A maior característica de quem tem a capacidade sobrenatural, o dom que vem de Deus, é que ele constantemente usa isso diariamente a favor da obra de Deus. Aleluia! O segundo tópico da lição diz assim, a prerrogativa de Deus. Muito importante esse tópico. Que a gente vai ver aqui como é que Deus trabalha para capacitar os seus servos. Olha só, de acordo com a lição, aprendemos que Deus distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Tá? A regra na Bíblia é essa. Existem as exceções, mas a regra é que Deus olha a capacidade da pessoa e distribui seus talentos de acordo com essa capacidade natural que a própria pessoa tem, por meio da sua dedicação em desenvolver as habilidades naturais que ela tem. Geralmente, na Bíblia Sagrada, Deus chama pessoas que já possuem alguma capacidade natural e aperfeiçoa essa capacidade a fim de usar de forma extraordinária aqueles que ele capacita. É o caso de Bezalel e Aholiabe, que segundo os historiadores, possivelmente, estes homens já atuavam no Egito com esse tipo de ofício. Contudo, é bom destacar que Deus pode ensinar alguém sem nenhum tipo de habilidade natural e usá-lo em sua obra. Porém, isso é exceção. A regra é que Deus gosta de chamar e usar aqueles que estão trabalhando e possuem algum tipo de ofício. Também é notório que Deus é estrategista em usar seus servos de acordo com as habilidades de cada um. Deus usou Pedro entre os judeus, pois este era familiarizado entre os conterrâneos. Pedro tinha total domínio dos costumes judaicos e permaneceu evangelizando os judeus. Agora, vejam bem, Deus usou Paulo entre os gregos, não entre os judeus, entre os gregos e também romanos, e também entre os reis e doutores e demais gentios. Por quê? Pois Paulo, além de falar vários idiomas, Paulo falava o hebraico, aramaico, latim e grego. Tinha 2 cidadanias
e também era doutor e letrado, sabia ler muito bem vários idiomas e escrever, coisa que muita gente não sabia naquela época, conforme Gálatas 2:8, Romanos 11:13. Olha aqui para o irmão Rodrigo prestar atenção. A prerrogativa de Deus, na Bíblia existe um princípio chamado regra e exceção. A regra é que Deus use pessoas e usa pessoas já desenvolvendo, aliás, potencializando habilidades que a própria pessoa já desenvolveu, habilidades naturais. Alguém que está trabalhando, tem um ofício, Deus é estrategista, conforme a capacidade daquela pessoa, então Deus vai potencializar a capacidade daquela pessoa com uma unção sobrenatural, para que isso possa ter um avanço muito maior no reino de Deus. Pessoas que não trabalham, não se dedicam, não desenvolvem habilidade nenhuma, Deus até pode usar, porém isso é exceção. Mas Deus não gosta de chamar pessoas ociosas, pessoas acomodadas, que não desenvolvem habilidades por meio da inteligência que já recebeu de Deus, que é capaz, possivelmente sim capaz, de fazer a pessoa desenvolver uma habilidade, e Deus não chama pessoas ociosas. Se chamar é uma grande exceção. A regra, a prerrogativa de Deus é que Deus potencialize habilidades que a pessoa já desenvolveu. De acordo com a capacidade de cada um, Deus distribui esses dons. Nós vemos Pedro, apesar de nós saber que ele não era, tem muita gente que acha que Pedro era analfabeto. Não. Os judeus, eles sempre foram ensinados, educados, e a maioria dos judeus sabia ler e escrever. Isso era uma ordem divina desde a pessoa, antes dela caminhar. Os pais já tinham que ensinar a pessoa a ler e escrever. Com 5 anos de idade, eles já tinham grande capacidade em relação a ler e escrever. Agora, Pedro, ele fica entre os judeus. Ele tinha, sim, um conhecimento de leitura, de escrita, mas não era tão amplo. E Deus usa ele com poder e autoridade. Ele era uma das colunas da igreja em Jerusalém, muito respeitado. E Deus usa ele ali. Pedro tinha uma ousadia, tinha muita coragem. E Deus usa ele entre os judeus. Mas para evangelizar os gentios de outras línguas, outras culturas, e também não só pobres, mas também reis e doutores, então Deus vai lá e chama Paulo. Paulo sabia falar o hebraico, falar o aramaico, falar o grego, falar o latim. Ele tinha 2 cidadanias, era letrado e era letrado em uma capacidade além dos seus contemporâneos, porque a Bíblia chama ele de doutor. A Bíblia fala que ele tinha esse grau de conhecimento entre os seus. Ele mesmo diz que da idade dele ele sobressaía a todos. Então Deus usa ele nessa capacidade para evangelizar os nobres do Império Romano. É tanto que ele mesmo se defende diante do rei Agripa, ao ponto do rei Agripa dizer: Paulo, por poucos tentas me persuadir a aceitar a tua fé? O rei Agripa ficou impressionado. E Paulo, com a sua defesa, diz: olha, rei, não só o Senhor, quem dera todos nessa sala tivesse a fé que eu tenho e também aceitasse o Senhor que eu sirvo, exceto essas cadeias. Então Paulo deixa assim uma expressão sábia na defesa, porque ele tinha esse conhecimento. Então Deus, estrategista que é, usa Pedro em uma região e Paulo em outra região. Pedro para um público e Paulo para outro público. Tudo porque os dois já tinham habilidades que facilitavam a potencialização da unção que Deus colocou na vida de cada um. Então a prerrogativa de Deus é que Deus geralmente potencializa habilidades que a própria pessoa já está desenvolvendo. E em resumo, para fechar, Deus não chama, a regra é essa, não usa pessoas ociosas que não desenvolvem nenhum ofício. Dificilmente Deus vai usar. Pode acontecer, mas é uma exceção. Vamos lá, terceiro tópico. A pluralidade do serviço cristão. Subsídio teológico. Olha só, irmãos. Dentro da doutrina da eclesiologia, onde se estuda sobre a igreja de Jesus, sabemos que muitas são as necessidades da igreja, tanto no organismo como na organização. Devido às muitas necessidades, é que Deus preparou uma diversidade de dons para distribuir ao seu povo e fazer a sua obra por diversas maneiras. A Bíblia diz que os dons são diversos,
que há diversos serviços e diversas realizações. Está na Bíblia isso, 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. 1 Coríntios 12 e 11. Olha que lindo isso aqui, irmãos. A pluralidade no serviço de Deus. Duas coisas importantes temos que destacar aqui. Primeiro, são muitas as necessidades do organismo e da organização. Organismo, o corpo místico de Cristo, necessidades espirituais. Organização, o corpo organizacional da igreja na terra, o corpo físico, templos, administração e etc. Muitas são as necessidades nessas duas áreas. Devido às muitas necessidades, é que Deus distribui não só um tipo de dom, mas vários tipos de dons. Tem muito mais do que 9 dons na Bíblia, irmãos. 9 dons são o que o Espírito Santo concede. Tem os dons ministeriais de Cristo, tem os dons de Deus, inclusive o dom da fé, a Bíblia diz que é um dom para a salvação, e também vários outros tipos de dom, dom de servir, dom de generosidade, diaconia, liberalidade, vários dons do ensino e tantos dons que a Bíblia apresenta. Então, tudo isso por causa das muitas necessidades. A segunda coisa a destacar, por que da variedade de dons, é que nenhuma cabeça é igual. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. E isso vai fazer com que ela desenvolva habilidades diferentes. E devido à vasta variedade de personalidades, é que Deus distribui também vários tipos de dons de acordo com a personalidade de cada um. Então Deus é maravilhoso. Agora, lembrando que tudo isso, várias necessidades, várias personalidades, inúmeros dons, a Bíblia diz que vem do mesmo Espírito. Um só é o mesmo Espírito. Olha o tamanho da capacidade do nosso Deus, que tem a capacidade de entender cada personalidade, tem a capacidade de ter solução para todos os tipos de necessidade da obra e tem a capacidade de conceder um dom para cada tipo de personalidade e cada tipo de necessidade. O nosso Deus é grande e poderoso, só Ele é capaz de fazer essas coisas. Aleluia! E a segunda parte da lição nos diz assim: cheios do Espírito Santo, sabedoria, entendimento e ciência, conforme Êxodo 31, 3 ao 5. Primeiro tópico, cheios do Espírito para realizar a obra. Do contrário, a pessoa não consegue fazer prosperar nada. Tá? Subsídio teológico. De acordo com o versículo 3 de Êxodo 31, o sucesso na realização das obras do tabernáculo foi fruto da ação sobrenatural do Espírito Santo. Todo aquele que desejar obter êxito naquilo que faz deve contar com a ajuda poderosa do Espírito Santo de Deus, conforme Atos 1 e 8. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de começar a obra era necessário a capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Senão o ser humano não é capaz de fazer nada para Deus. Primeiro que se o Espírito Santo não nos impulsionar a desejar as coisas de Deus, o ser humano não deseja servir a Deus. Vai viver sua vida, vai ser secular, vai correr atrás do vento e tudo vai ser vão, conforme o sábio Salomão fala em Eclesiastes. Pessoas que não servem a Deus, a tônica de Eclesiastes é essa. Pessoas que não servem a Deus, tudo que ele faz é vão, não tem proveito nenhum. Então, se o Espírito Santo não nos impulsiona, ninguém buscava a Deus. Agora, visto que as pessoas buscam a Deus, estas mesmas pessoas conseguem realizar grandes obras para o reino de Deus. Mas elas só podem realizar essas grandes obras, só pode produzir fruto, se a unção do Espírito estiver lhe capacitando para isso. Nenhum cristão na face da terra pode dizer: isso só foi possível por minha capacidade. Não. Graças a Deus, pelo menos no nosso ciclo de relacionamento, tenho certeza que os irmãos também são assim, todos os irmãos que nós conhecemos atribuem toda a honra e toda a glória à capacidade que vem do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Todo aquele que reconhecer isso vai dar muito mais fruto. Agora, pessoas, como eu ouvi um testemunho de um pregador, ele subiu, uma grande plateia estava subindo a escada do púlpito,
da plataforma que foi ali levantada. Se não estou equivocado, era num evento em praça pública. E ele estava subindo, e ele subia dizendo assim: hoje eu vou arrebentar. E quando ele ministrou, ele ficou decepcionado. Não aconteceu nada do que ele imaginava. E quando ele desce humilhado, com vergonha, porque Deus retirou a manifestação do Espírito, a ação do Espírito, o povo não sentiu nada. Quando ele desceu humilhado, cabeça baixa, o Espírito Santo disse assim para ele: se você tivesse subido da mesma maneira que está descendo, eu teria manifestado o meu poder no meio do povo. Aleluia! Tudo que a gente vai fazer é obra da unção do Espírito de Deus. A Bíblia diz que é a unção que despedaça o jugo. Tudo por Ele e para Ele, diz a Bíblia. Então, nenhum ser humano pode se vangloriar de nada. Segundo tópico, habilidades especiais para obras especiais, conforme os versículos 4 e 5 da lição. Subsídio teológico. Olha só, aprendemos com a Bíblia que Deus geralmente aperfeiçoa uma habilidade já adquirida pelo esforço e dedicação que os servos demonstram no dia a dia de suas tarefas. De acordo com o princípio da regra e da exceção, Deus geralmente vai usar pessoas que são dedicadas e esforçadas no desenvolvimento de suas habilidades. Por isso, a Bíblia recomenda aos servos de Deus que, mesmo depois de terem recebido algum dom, deve haver dedicação e esmero no exercício desses dons. Está lá em Romanos 12 e 7. Ao ponto da Bíblia chega a dizer, que seria a minha área, se for ensino, o dom que Deus te deu, haja dedicação. Em outras palavras, quem recebe o dom, se aprofunde no dom. Então, Deus, ele concede habilidades especiais, mas isso anda junto com o interesse e a dedicação dos servos de Deus. O ser humano, o servo de Deus, precisa demonstrar interesse e dedicação. Irmãos, eu aconselho os irmãos e ensine a igreja. É possível os cristãos identificarem os dons, não para se exaltar, para se vangloriar, isso aí é carnal. Mas é possível identificar os dons que recebe de Deus e se aprofundar nesse dom? É claro que é possível. A Bíblia até pede, escolham os melhores dons. E a Bíblia diz, deixa claro, quem tem o dom, se for ensino, haja dedicação. Então a Bíblia deixa claro que é possível identificar o dom que cada um tem e se aprofundar nesse dom. Não para a vanglória, mas para o crescimento da obra de Deus. Então, meus irmãos, todos os filhos de Deus podem buscar os dons, identificar esses dons e se aprofundar nesses dons, para que a obra de Deus seja feita com grande êxito, pois a obra de Deus é especial. Aleluia! E nós temos que, antes de entrar aqui na terceira parte, eu quero aqui abrir um parênteses. Nós temos que aprender a respeitar a capacidade sobrenatural que Deus concedeu na vida dos nossos irmãos. Aceitar os dons que os nossos irmãos recebem. Existe muita inveja nos dias de hoje. Existe muito sentimento de ciúmes nos dias de hoje. E nós temos que ter a humildade de reconhecer: Deus concedeu uma unção sobrenatural na vida do meu irmão. Ele até se sobressai em algumas áreas que eu também atuo, mas ele se sobressai. É dom de Deus. Nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer os dons sobrenaturais que Deus tem derramado na vida dos nossos irmãos e glorificar a Deus por isso. Cada um tem um dom, ou até diversos dons que recebe de Deus, e cada um deve se alegrar em ver os nossos irmãos sendo poderosamente usados nas mãos de Deus. Quando você vê um irmão sendo grandemente usado, não pense que ele está querendo se exaltar, que ele está querendo se aparecer. Agora, tem cabimento, uma pessoa recebe um dom, uma grande capacidade, e vai subir no púlpito ali acanhado, tímido, sem ousadia. Mas se eu aqui ser um pouco mais expansivo, um pouco mais ousado, vão estar querendo dizer que eu estou querendo me aparecer. Não, tem cabimento a pessoa receber uma grande unção de Deus e subir no púlpito acanhado, como se não tivesse capacidade nenhuma. Não, irmãos. A pessoa que recebe uma unção e tem a personalidade dela é daquela forma, um pouco mais expansiva, um pouco mais solta, deixa Deus usar a pessoa com grande graça, com grande ousadia.
Deixa Deus usar. Jamais diga, está querendo se aparecer, está querendo se exaltar. Não, irmãos. É a unção que Deus colocou na vida daquela pessoa. E glória a Deus por isso. Nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer aquela pessoa recebeu uma unção, um dom que vai mais além de outras pessoas que receberam também, mas não se dedicaram, não se esforçaram. Então, muitas das vezes é fácil, muitas pessoas não se dedicam, não se esforçam, e outros que se dedicam e se destacam e são usados com uma amplitude muito maior, é fácil a pessoa dizer, não, está querendo se exaltar, está querendo se aparecer. Não, irmãos, não diga isso, porque é o dom de Deus na vida daquela pessoa. Chama atenção mesmo. O dom de Deus chama atenção mesmo. E nós temos que ser humildes para reconhecer o dom de Deus na vida dos nossos irmãos. Terceira parte da lição. Usando os talentos para a glória de Deus. Primeiro tópico, os talentos, habilidades de Bezalel e Aholiabe. Subsídio teológico. Para que Deus seja glorificado por meio do nosso trabalho, é de suma importância que os servos de Deus estejam prontos para aceitarem o chamado e fazerem sua obra de forma voluntária e com prazer. Foi o caso de Bezalel e Aholiabe, que prontamente aceitaram e foram fazer. Tem pessoas que Deus chama, os obreiros são usados por Deus para convidar, a pessoa vive dizendo não. Aí não vai desenvolver o poder de Deus e os dons. Olha só, quando Deus chama alguém, esse alguém deve dizer, eis-me aqui, Senhor, conforme Isaías 6:8. Bezalel e Aholiabe foram chamados e com alegria, ou aceitaram com alegria, a vontade do Senhor. E nessa imagem aqui você vê, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Aleluia! Então é de suma importância que os servos de Deus, quando Deus chamar, estejam prontos para fazer a obra do Senhor. Se coloque à disposição e digam, eis-me aqui, Senhor, usa-me, enche a minha vida, eu estou pronto para ser usado. Tem pessoas que hoje são usados com muita unção e até não é pecado, irmãos, uma pessoa ter fama não é pecado. Pecado é a pessoa se autopropagar, mas os outros falarem dela e correr a sua fama, isso aconteceu até com Jesus. A Bíblia diz que Jesus corria a fama de Jesus. Ele mesmo perguntou, o que as pessoas dizem de mim? Então, é natural que Deus use poderosamente certas pessoas, vários servos de Deus, e corra a fama daquela pessoa. Aí esta pessoa só está sendo usada dessa forma porque disse, eis-me aqui, Senhor, enche a minha vida. Estou à disposição para fazer tua obra com alegria. E Deus vai levantar. Por que muitas pessoas não são usadas? Muitas delas não querem, não fazem com alegria e não se colocam à disposição. Aí Deus não vai usar. Cada pessoa que quer ser usada nas mãos de Deus tem que se apresentar diante de Deus com disposição, com alegria, com voluntariedade e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, me enche do teu espírito, cumpra o teu querer, como disse Maria, cumpra o teu querer em tua serva, cumpra o teu querer no teu servo. Aholiabe e Bezalel estiveram à disposição e, bom, nós estamos falando aqui faz mais de 3.400 anos e nós estamos falando de Bezalel e Aholiabe, porque se colocaram à disposição e fizeram a obra com alegria. Com certeza Deus vai fazer o mesmo com a tua vida. Aleluia! Segunda parte da lição, para encerrarmos, diz assim, segundo tópico, os talentos revelados na igreja, subsídio teológico. Assim como os servos do Antigo Testamento, até digo que esse slide aqui é um dos mais importantes da lição, irmãos, porque tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Então, hoje tem a ver com a igreja, o interesse de Deus com a igreja agora. Assim como os servos do Antigo Testamento receberam de Deus talentos para fazerem sua obra, a igreja no Novo Testamento também recebeu muitos talentos. É assim que Deus trabalha, tanto no Antigo como no Novo. É importante observar que Deus pedirá conta de cada talento que concedeu aos seus servos. É claro que Deus concede, mas vai pedir conta. Em relação ao resultado do trabalho, Deus espera que o trabalho seja frutífero. Produzam muito mesmo, quem recebe talentos. E, na verdade, todos recebem, né? Pelo menos um, todos recebem. Que os filhos de Deus, na atualidade, não enterrem seus talentos. Antes, granjeiem e deem muitos frutos para o louvor do seu reino. Aleluia! Lembram que na parábola dos talentos,
o Senhor pedia para granjear os talentos. Granjear, irmãos, significa fazer com que, por meio daqueles, você consiga conquistar mais para o reino de Deus. Só que, irmãos, ninguém granjeia talento ou multiplica os talentos enterrando ele, se ausentando da obra, se afastando das atividades da igreja. Nós temos que estar ativos na igreja, por meio da igreja que você vai desenvolver os talentos e as habilidades sobrenaturais que Deus te deu e granjear, e multiplicar, e frutificar, para que o Senhor, no dia da prestação de contas, no tribunal de Cristo, Ele possa te recompensar e te acrescentar muito mais. Então, tem pessoas que não conseguem granjear porque acabam se afastando da igreja, se afastando das atividades da igreja. E alguém pode perguntar, alguém pode fazer a obra de Deus isolado? Isso é antibíblico, irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo, está cheio de pessoas querendo servir a Deus em casa, não querendo mais comunhão, não querendo mais congregar, como o mandamento bíblico fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Hoje, com a internet aí, tem pessoas que não querem mais ir nos cultos, não querem mais ouvir pregação, ele só assiste pregação na internet, não congrega mais. Tem pastores que estão se intitulando pastores, que estão se auto-ungindo. O ministério não unge mais, eles se ungem e ficam atrás de um computador dizendo, não, eu sou o pastor, eu estou ensinando aqui o mundo, eu ensino a palavra de Deus, e estão se autodeterminando ungidos. Isso aí, irmãos, é tudo antibíblico. Nós temos que fazer a obra, frutificar no reino de Deus, em comunhão com o corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que é ali que Deus ordena a bênção e a unção. Conforme o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção, como o orvalho que desce no Hermon e também o óleo que descia sobre Arão. Então é na comunhão com a igreja. Então, alerte a igreja nos dias de hoje. Quando você tiver domingo na escola dominical, fale isso. Tem pessoas que hoje querem ser usados, isolados, sem congregar, atrás de um notebook, sem ir na igreja, se autodenominando pastor, só porque hoje as redes sociais, se você ir para um YouTube, você está sendo visto pelo mundo inteiro. Então tem pessoas que ficam excessivamente confiados com isso e não querem mais ir para a igreja. Então não faça assim, irmãos. Seja usado por Deus, mas continue em comunhão com o corpo de Cristo. E a nossa conclusão, aliás, nos diz assim, multiplique seus talentos para a glória de Deus. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma pré-aula. Tá? Isso aqui é só uma pré-aula para você saber entender cada tópico. E no domingo esteja na igreja para aprender e estudar a lição de número 2 com os irmãos. No domingo o tempo é maior, né? É aproximadamente 1h15 de ensino e com certeza vai ser uma grande bênção. Deus abençoe de coração todos os comentários que os irmãos estão fazendo. Esses comentários são combustíveis que nós recebemos, é combustível para o nosso trabalho, é ânimo para o nosso coração. Eu gostaria que você pegasse esse vídeo e compartilhasse ele nas suas redes sociais, no Facebook, compartilhe com os irmãos, manda o endereço lá no WhatsApp, divulgue esse vídeo, deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.